primeiro passo para fazer um roteiro é uma ideia. O segundo passo é a sinopse. Depois, então, da ideia, se você quiser fazer uma storyline, vem a sinopse. O que é a sinopse? É um breve resumo da trama, de não mais que uma página, se for um curta, uma média-metragem, se for um longa, 5 páginas, contando a história toda. Lembre-se que quando você vai fazer uma sinopse de um filme, não é uma sinopse escondendo coisas. Muitas vezes eu recebo sinopse assim, aí eles viajam para a praia e acontecem coisas incríveis, aventuras espetaculares, ponto. Eu digo assim, mas quais são as aventuras espetaculares? Que coisas incríveis são essas? Então a sinopse não é para fazer suspense, é para contar realmente a história. Acontece isso, acontece aquilo, tu faz uma sinopse da história, já pensando mais ou menos no desenvolvimento dela e para contar o que acontece no filme. Eu estou falando todo o tempo, parênteses, em filmes com história. O cinema não precisa necessariamente contar uma história. Um filme pode dialogar muito mais com as artes plásticas, ser um filme mais sensorial, que não seja narrativo. E vai ter lá o seu tipo de roteiro, que eu não sei exatamente qual é. Mas eu estou falando dos filmes com uma história, com personagens, mesmo que sejam documentário ou ficção, não importa, mas que contem uma história, né? A título de curiosidade, este caderno, não se iludam com a idade dele, ele não é tão velho quanto parece, na verdade ele foi envelhecido para parecer antigo num filme, e eu acabei usando ele como caderno de anotações. E eu achei aqui a seguinte anotação: Xerox. Office boy, mora na Zen o presidente Roosevelt com a mãe, vê TV e espia os vizinhos, especialmente uma vizinha. Mora nos fundos de um banco e joga na loteria. Dá para a vizinha uma cortina japonesa, ela tem a janela coberta de papéis, para poder vê-la melhor. Descobre que o padrasto a espia pela fechadura, no banho. Resolve assaltar o banco com a ajuda de um amigo que trabalha no açougue. O açougue não rendeu. Rouba o banco, mas é visto pelo vigia, o padrasto da garota. Esconde o dinheiro. Seu retrato falado está nos jornais. Ele ganha na loteria e fica milionário. Tira xerox colorido de dinheiro para jogar na loteria, para comprar uma arma. Joga na loteria para trocar o dinheiro falso. E tem anotado pequenininho aqui. A garota revela que sabe de tudo, mostrando um cartaz por trás da cortina escrito "Eu sei tudo". Aí tem uma anotação assim: gordos dormem tarde. Essas 2 folhas aqui, 3 folhas aqui, foi a primeira anotação que eu fiz para que viria a ser depois uma sinopse, viria a ser um roteiro do Homem que Copiava. E achei esse mais antigo aqui ainda, bem mais antigo, escrito num papel dobrado assim, escrito assim: cena 1, o público, fragmentos de rostos, móveis de espelhos. Eu não sei quem você é, eu não tenho como saber quem você é, eu nunca saberei quem você é. Enfim, a locução inicial e todas as cenas do Essa Não É a Sua Vida, aquele curta. Eu não sei quem você é. Eu não tenho como saber quem você é. Eu nunca saberei quem você é. Não se preocupe. Esta não é a sua vida. Então um roteiro, uma ideia para um filme começa assim, numa anotação, numa pequena história. Segunda etapa, argumento. Argumento no dicionário é razão, raciocínio que conduz à indução ou dedução de algo, um argumento. Na rubrica cinema, televisão, diz apresentação escrita, geralmente sucinta, de enredo ficcional, documentário ou didático, a partir do qual se desenvolve com maior detalhamento indicações técnicas, roteiro para obra cinematográfica ou de televisão. What do you got for me? Okay, here it is. The Graduate, Part 2. Oh, good. Now listen, the 3 principals are still with us. Dustin Hoffman, Anne Bancroft, Catherine Ross. 25 years later. And so are the characters, Ben, Elaine, and Mrs. Robinson. Ben and Elaine are married, still. They live in a big, old, spooky house up in Northern California somewhere. And Mrs. Robinson lives with them. Enfim, argumento é o quê? O argumento é a história.
É também chamado de a fábula. Num filme adaptado de um livro, o argumento é o livro. O argumento pode ser um poema, o argumento pode ser um conto. É a história toda, né? Pode ser um romance, pode ser uma peça de teatro. O argumento deve conter, mesmo na sua forma mais reduzida, uma ideia básica dos personagens e de seus objetivos, do conflito da história, do ambiente e época em que a história se passa e o fim da história. Tu tem que saber como é que a história termina. Não comece uma história se você não sabe como ela termina, a não ser que seja um documentário. É sempre assim. Exercício que você pode fazer em casa. É a história de pontinhos que quer muito pontinhos e não consegue por causa de pontinhos. Primeiro pontinhos, depois pontinhos e por fim pontinhos. Complete esses pontinhos. É a história de um palestino que quer muito salvar a humanidade, mas não consegue por causa da falta de fé dos homens. Primeiro ele arrebanha muitos discípulos, depois ele é traído, por fim é crucificado, morto, sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Essa é a história dos evangelhos. É a história de um garoto que quer muito ajudar seu amigo a voltar ao seu planeta, mas não consegue por causa dos adultos idiotas. Primeiro ele esconde o amigo, depois ele quase dá a vida pelo seu amigo e por fim ele voa e se despede do amigo e volta para casa. Alguém quer alguma coisa, tem dificuldade para consegui-la, se envolve com outras pessoas, passa por várias etapas até que ou consegue o que queria ou deixa de desejar o que queria, aquela coisa, ou então a coisa que ele desejava desaparece. Todas as histórias mais ou menos se encaixam nesse esquema, o que não as diminui, significa simplesmente que as histórias são assim. São histórias muito parecidas e bem diferentes. Se você pegar esse quebra-cabeça aqui, a história de alguém que quer muito alguma coisa e não consegue por causa disso, e aí acontece isso, e por fim isso é mais ou menos a tua sinopse reduzida de qualquer filme, né? De qualquer história. Depois que tu tem uma ideia, já fez uma sinopse, tá antes de chegar num argumento, porque o argumento, quando tu está fazendo uma história original para um filme, para uma série ou para um programa, tu não precisa necessariamente escrever um argumento literário, um argumento para ser lido. Tu pode já trabalhar diretamente indo para o roteiro, da sinopse para o roteiro. É o que normalmente se faz. Ninguém escreve a não ser que tenha necessidade de um concurso ou precisa para alguma coisa, tu fazer um argumento do filme, né? Tu pode ir direto para o roteiro, né? Aí tu passa por uma etapa que é a escaleta. A escaleta, ela é usual e fundamental no caso dos trabalhos coletivos. E a maioria dos trabalhos de roteiro são coletivos. A maioria dos... Eu trabalho em televisão há mais de 30 anos e acho que pouquíssimas vezes, 2 ou 3 vezes, assinei um roteiro sozinho. Normalmente os roteiros são trabalhos coletivos. Então quando tu já tem uma sinopse, já tem uma ideia do filme e tu quer desenvolver a história e ir para o roteiro, tu pode fazer uma escaleta. A escaleta, essa palavra foi criada por uma grande roteirista, Susa D'Amico, que é a roteirista do Ladrões de Bicicleta, Rocco e seus Irmãos, belíssima, enfim, muitas coisas incríveis. E a escaleta, ela chamava uma escada do que o personagem vai subindo até chegar ao fim. São as etapas da história. Ainda não são exatamente as cenas, ou podem vir a ser as cenas de um filme, mas são todas as etapas que o personagem percorre até chegar ao fim, né? Então tu cria a escaleta, uma vez que tu cria junto, em parceria, em grupo, a escaleta e divide já o filme em cenas, tu pode dividir o trabalho. Bom, tu faz as primeiras, eu faço as duas, tu faz essa, eu faço aquelas, tu faz aquele núcleo, eu faço esse. Então tu já pode dividir o trabalho. Então a escaleta é muito útil. Mesmo quando eu trabalho sozinho, eu sempre faço uma escaleta, escrevo um argumento, uma pequena sinopse da história, cresce um pouquinho para virar um argumento e a partir dali eu já faço a escaleta, vou pensando no filme já em cenas, né? A primeira anotação que eu fiz para o Houve Uma Vez Dois Verões, peguei um trechinho, está anotado no meu arquivo, dia 3 de março, sexta-feira, 3 de março de 2000.
Aí eu anotei assim, ó, Chico em Porto Alegre recebe um telefonema, é Rosa, que encontra com ele. Juca e Chico ensaiam um encontro, escolhem a roupa dele. Encontro de Chico e Rosa, ela informa que está grávida. Decidem que um aborto é melhor a fazer. Ela não tem grana e não pode pedir para o pai. O aborto custa R$1.500. Ele raspa a poupança, vende o som, consegue R$1.000. Juca empresta 500. Enfim, essa anotação foi o que virou, depois descrito com a locação, onde é, que lugar é esse, quem são, já é quase uma escaleta. Mas eu fui anotando assim, pensando as cenas uma depois da outra. Para virar isso aqui, para virar uma escaleta, basta acrescentar o local da cena, enfim. Sugestão, escreva um índice do filme, as cenas do seu filme que você vai fazer, e bote na parede para enxergar, para ver, ou escreve na parede mesmo, com cartões, ou cola numa folha, para poder enxergar o filme, as várias etapas dele, né? E aí começa a terceira etapa, que é o roteiro. Parece que finalmente nós chegamos no assunto roteiro, antes tarde do que nunca. No próximo módulo, nós vamos falar sobre o que é um roteiro e, não menos importante, o que não é um roteiro.